Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o episódio número 2 dessa collab especial de 9 episódios, parceria Impacto na Encruzilhada e Impacta Nordeste. Esse episódio número 2 a gente tem a nossa super querida aí, Monique Moraes, da Su Causa Me Causa, uma consultoria do Maranhão. E aí, Marcelo, nosso grande parceiro aqui do Impacta Nordeste. Conta um pouquinho mais o que a galera vai escutar nesse episódio, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Mais uma vez aqui, muito obrigado, Fábio, por nos acolher aqui no seu podcast, nessa série especial. Quem não escutou o primeiro episódio, volta lá, que foi um bate-papo com a Manu. Mas nessa conversa de agora, no episódio 2, com a Monique, da Su Causa Me Causa, uma consultoria de impacto social lá do Maranhão. E a Monique também é uma parceira de longa data do Impacto Nordeste. Nessa conversa, ela traz vários aspectos assim, super relevantes assim, para a gente entender um pouco mais da sua atuação, os desafios também que é atuar aqui com o impacto social no Nordeste. Eu destaco alguns pontos, é interessante ver como ela despertou para o setor de impacto social quando estava na faculdade, mesmo que de uma forma não tão planejada, eu acho que isso demonstra a importância do potencial da academia no fomento ao ecossistema e também tudo que ela falou sobre os desafios do Maranhão, É um estado que possui muitos desafios sociais e, consequentemente, tem muito espaço para a gente fomentar essa agenda de impacto social no estado. Então, bora lá escutar, que tem muita coisa legal para a gente conhecer sobre a Su Causa Me Causa e sobre o Maranhão. E não pode faltar polêmica. Quem escutar até o final vai entender o que eu estou falando aí. E no Nordeste é uma polêmica grande, hein? Vai comprar briga. Escuta lá que vocês vão entender. Então é isso, de novo, lembrando, toda quinta-feira tem episódio novo, segue lá, coloca no seu feed. Sem mais delongas, partiu pro papo. Bom, Monique, bem-vinda. Obrigado por você ter aceito o convite para participar dessa collab. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Monique? De onde você fala? Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu vou puxar o teu bordão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Monique Moraes, eu falo diretamente de São Luís do Maranhão, mais conhecida como Ilha do Amor ou Ilha Magnética, são os apelidos da cidade. Bom, eu sou uma maranhense realmente da gema, assim, eu gosto muito do meu estado, então vocês vão sempre me encontrar por aí defendendo e falando bem, chamando as pessoas para conhecer. Eu sou formada em administração pela Federal do Maranhão. Eu comecei a me entrosar muito com o terceiro setor quando eu ainda era universitária, fazendo alguns trabalhos voluntários. E aí eu, como pessoa que fazia administração, eu sempre ficava me perguntando às vezes, nossa, eu gosto do terceiro setor, mas eu estou formando em administração, como juntar as duas coisas? Eu não sabia até então. Aí quando eu fui chegando no final do curso, foi quando eu conheci o conceito de empreendedorismo social, e aí legal, isso aqui eu acho que tem a ver com o que eu gosto, tem a ver com o que eu quero fazer. Só que, claro, assim, eu acho que eu me decidi um pouco naquela hora, mas eu fui buscando alguns lugares aqui pelo estado depois para trabalhar, para entender melhor esse setor de impacto social e com diálogo, principalmente com o setor privado, que eu acho que veio muito da minha formação por causa de administração de empresas. Então, eu sempre quis ir muito mais para esse lugar de fazer o diálogo com o setor privado para fazer os matches com as necessidades do terceiro setor. Aí também foi quando eu fui me encontrando ali nos negócios de impacto, participei um tempo do Choice, da Artemisia. Eu fui representante deles, aqui no Maranhão, em 2014, isso. E aí, depois que eu saí da faculdade, eu fui fazendo esse caminho. Fui um tempo para São Paulo, para me especializar, para conhecer mais o setor. Foi quando eu conheci várias organizações do setor 2,5, a nível Brasil. E um belo dia voltei aqui para o Maranhão, em 2019. Ainda bem que foi um pouco antes da pandemia. Já estava de volta em casa, assim, eu acho que foi bem melhor. E é isso, assim, eu acho que o que eu posso falar muito da Monique
como profissional, como pessoa, eu acho que eu sou muito a pessoa que gosta do desafio. E eu acho muito engraçado que se eu pegar toda a minha trajetória como profissional, eu sempre acabo parando em projetos que precisam ser iniciados. Eu nunca paro em um lugar que é tipo, aqui essa área já existe há 10 anos e a gente só quer continuar essa área. Não. Sempre caio voluntariamente ou involuntariamente em lugares em que precisam ser iniciados algo e que é preciso colocar para frente. Em vários projetos ou trabalhos da minha vida isso já aconteceu. Então, por exemplo, a questão dos negócios de impacto aqui acabou que hoje em dia algumas pessoas me reconhecem como essa pessoa que puxa a pauta dos negócios de impacto no Maranhão, né? Claro que existem outras pessoas, mas eu acho interessante isso. E conta um pouquinho do que você iniciou, o Su Causa Me Causa, sua iniciativa, é um negócio, é uma ONG? Conta um pouquinho mais. Tá, vamos lá. Então, assim, quando foi lá em 2015, meu primeiro trabalho com o setor de impacto, eu já tinha passado pelo Choice, etc., eu saí de uma organização do terceiro setor daqui do Maranhão e aí eu tinha tido uma experiência lá com eles de fazer a ponte entre o setor privado e o terceiro setor, mas eu vi uma questão ali de um trabalho de investimento de impacto que não é exatamente naquele modelo mais estratégico, que ainda envolvia muito assistencialismo, que ainda envolvia muitas práticas, como eu poderia dizer, melhor seria anos 90, aquelas práticas mais dos anos 90, né, da responsabilidade social corporativa. E aí foi quando eu comecei a me despertar um pouco assim, esse não é o tipo de prática que eu acho que o mercado precisa ter no momento, eu acho que a gente já passou desse momento. Então, onde é que eu vou buscar isso? Para onde eu posso aprender e onde eu posso... O que eu posso fazer? Aí foi quando eu pensei na Su Causa. A Su Causa Me Causa, ela nasceu em 2017 como um projeto de audiovisual. A ideia era contar histórias dos empreendedores de impacto para poder inspirar novas pessoas, né? A elas entenderem que isso era um mundo de possibilidades e que você poderia ter uma empresa, uma organização, mas que pudesse gerar lucro, pudesse gerar impacto social positivo. Aí a gente ficou nesse modelo mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e eu fui sentindo que as pessoas já começavam, depois de 2 anos, assim, eu queria aprender mais, vocês não fazem um curso, não fazem um workshop. Então, a gente começou a testar esse modelo de workshop, né? Eu já tinha tido a experiência no Choice, então, eu acho que ele deu muito essa bagagem para criar uma metodologia, ensinar as pessoas como fazer um negócio de impacto. E por causa também da bagagem da própria graduação de administração, acho que veio muito isso. E eu já tinha tido também outras experiências fazendo treinamento, né? Então, eu acho que eu só juntei vários conhecimentos numa coisa só. Aí, então, a Su Causa começou a dar alguns treinamentos, fazer palestras falando sobre negócio de impacto, sobre terceiro setor, empreendedorismo social e etc. E aí, quando foi ali em 2020, 2021, eu comecei a andar com a Su Causa mais para o lado da consultoria. E aí a gente se tornou uma consultoria de impacto, que aí a ideia já era realmente atender as empresas sobre suas demandas de projetos que queriam ser criados. Então a gente começou a executar um pouco mais o que era a minha visão do que é o ecossistema de impacto social, né? A visão de, não, vamos fazer um projeto mais estratégico, vamos pensar realmente no retorno para a sociedade, vamos fazer um levantamento de indicadores, vamos construir junto, né? E também um processo de construção em rede, que isso daí sempre foi uma coisa, acho que uma prática muito forte dentro das causas. Desde o começo foi, vamos construir um workshop? Vamos. Aí eu sempre trazia outras pessoas junto. Então, a gente vai dar um workshop para novos empreendedores de impacto, pessoas que estão pensando em tirar a ideia do papel. Aí eu chamava uma pessoa que já tinha começado a fazer algum empreendimento e que tinha um pouco da linha ali do social, para fazer
fazer uma apresentação de case, chamava um outro amigo que também dominasse ferramentas da área de gestão para a gente poder facilitar junto e fazia ali uma parceria com alguma organização para a gente poder usar o espaço. Então, hoje, a Sucausa está como uma consultoria de impacto. Então, a gente funciona fazendo matches com empresas e o terceiro setor através das consultorias que a gente faz. Então, a empresa procura a gente, aí fala, eu quero fazer um investimento, quero fazer um projeto de impacto social. Em geral, a gente tem dois perfis hoje em dia, assim. O perfil daqueles que já sabem o que querem, em qual formato querem atuar, né? Que são empresas que geralmente já têm as suas linhas de atuação, e aí pedem, sei lá, para a gente operacionalizar ou fazer alguma estratégia em cima do que já é o eixo deles de investimento, ou a gente tem os casos em que são empresas que ainda vão iniciar, querem fazer querem fazer, né, seu investimento de impacto, então a gente propõe os projetos. Esses são os casos que a gente pega atualmente. Sintetiza o meu tom, só para mostrar-te. Bom, você falou da tua visão, você citou com as suas palavras um pouco do mercado do Maranhão em relação ao setor privado e você se posicionando como uma consultoria. A minha pergunta é, como é que está no mercado do Maranhão especificamente o tema do ESG que bombou aí durante a pandemia? Como é que você tem vendido serviço de consultoria nessa agenda de ESG por aí? A gente pode dizer que o mercado do Maranhão para o ESG, ele está sendo construído ainda. Eu acho que, mesmo que ele tenha sido um mercado que bombou em 2020, né, o ESG em si, eu acho que ele ainda está sendo pulverizado pelo resto do Brasil. Até conversando com outros amigos de outros estados, eu percebo isso. Eu vejo que, assim, fora as grandes empresas que são multinacionais, né, e que têm a atuação aqui no Maranhão, as outras empresas maiores também, até de porte grande, mas que estão mais por aqui, não tem representação assim em outros estados. Estou falando aí, por exemplo, na Vale da vida. A gente percebe que a agenda deles também ainda está sendo construída. Então, e aí as médias, eu acho que algumas estão caindo a ficha agora das médias pensarem assim, bom, eu acho que eu preciso definir pelo menos um eixo. Esses últimos meses eu tenho conversado com alguns empresários mais de médio porte, até para a gente buscar exatamente isso, abrir um pouco mais o mercado para a gente, ter novos clientes. E o que eu percebo é que eles já estão buscando criar estratégias, mas eu não posso dizer assim que já é uma estratégia ESG em si, porque ESG a gente começa fazendo uma materialidade, né? Fazendo todo um estudo com os stakeholders e etc. Uhum. Então, o que eu posso dizer assim, eu vejo que o pessoal está acordando para preciso ter uma iniciativa que cause impacto social, ambiental, vou analisar o que tem a ver um pouco com o meu mercado e vou iniciar porque isso vai ser bom para os meus negócios, eu vejo que o mercado está para esse lado. Tem gente que ainda analisa muito com o viés da propaganda em si, né, do marketing, eu até quando eu ouço assim, aí eu fico, não, mas espera aí, não vamos muito com essa visão, porque senão vira um greenwash, um social wash aí, que são os grandes questionamentos desse setor. Mas é isso, Fábio, eu percebo assim, que fora do grande centro aí lá de São Paulo, Rio, eu acho que o resto do Brasil ele ainda está sendo chacoalhado com essa agenda. Ele está começando aos poucos, assim. E as que são médio porte, eu poderia dizer que elas estão recebendo chacoalhões agora porque há uma empresa grande para quem eles fornecem serviço
começou a pedir para eles terem alguma iniciativa. Eu acho que é assim que eles estão começando a acordar. Interessante. E qual o risco você vê, Monique, de quando eles acordarem, eles buscarem players que estão aí no Maranhão ou buscar players do eixo, né, Rio-São Paulo? Como é que você vê isso? Assim, eu acho ótimo quando todo mundo começar a acordar. Eu vou achar lindo, maravilhoso. Principalmente assim, se os investimentos das pessoas que são daqui, né, dos negócios que são daqui, ficarem aqui no estado. Que aí a gente vai fazer um parêntese aqui, lembrar, quem não sabe e tal, é que o estado do Maranhão, ele é o estado mais pobre da nação, né, do Brasil, assim. Então, a gente tem índices socioeconômicos bem complicados, bem complexos, assim. A gente está lá embaixo, digamos, no IDH, em todos os índices socioeconômicos. Então, se todas as empresas que atuam aqui, né, falando aí num mundo bem utópico, todas, começarem a fazer os seus trabalhos, investimentos socioambientais e ficarem retidos aqui para desenvolver a população, o meio ambiente, o território daqui, seria perfeito, ótimo. Em se tratando de contratações externas, olha, eu tenho umas ressalvas em relação a essas contratações por eu ser também profissional daqui e que teve que ir para fora para poder se especializar. E aí eu consegui ir para fora, né, me especializar, mas eu sei que aqui tem pessoas muito boas que querem trabalhar com negócios de impacto, com o setor de investimento de impacto, e às vezes não tem essa oportunidade, né, não tem condições de se bancar lá fora. Então, o que eu penso? Eu penso que essas empresas daqui, ainda que contratem fora serviços de consultoria, eu acho que seria importante botar assim, determinados limites nessa contratação. Limitar, beleza, eu vou te contratar, tu vai trazer tua metodologia, mas eu quero que tu contrate pessoas daqui do Maranhão para poder trabalhar nesse projeto que a gente vai estar bancando. E, de preferência, também que vocês ensinem eles, né? Deem possibilidades de aprender, desenvolver realmente o técnico. Eu acho assim que a gente precisa ter essa questão do limite dessas contratações, porque a gente precisa que a mão de obra local seja desenvolvida. Se a mão de obra local desenvolve e ganha ali, tem o seu ganho financeiro, o seu ganho financeiro vai ser revertido para dentro do território. Se eles gastam dentro do território, a gente movimenta a economia também do Estado. É assim que eu penso, eu acho que tem que ser um ciclo. Então, assim, o dinheiro ficar aqui também, sabe? Mas, obviamente, eu sempre defendo que as empresas daqui contratem pessoas daqui. Eu contrato pessoas para trabalhar nos projetos que a gente pega, eu dou preferência para profissionais do Maranhão. E quando eu preciso sair, de alguma forma, não encontro pessoa específica que é necessário, etc., eu dou preferência para profissionais do Nordeste. Mãe, que tu não contrata, não chama ninguém de outros estados? Gente, uma vez ou outra, sim. Tenho até amigos que são de outros estados, são muito bons. Mas não tenho nada contra, mas assim... É uma forma de ajudar outros profissionais a se desenvolverem, sabe? Porque eu sei que a gente, às vezes, não tem... por exemplo, quando eu era universitária, eu quis estagiar na área de terceiro setor. E quase não tinha opções aqui. Quase não tinha estágios abertos numa responsabilidade social dentro das empresas. Acho que na minha época tinha a Vale, eu acho que tinha um setor e devia ter estágio. E acabou. Não tinha outra, assim, para estagiar. Então, eu, por exemplo, esse ano, em um dos projetos que a gente pegou, eu chamei quatro universitários para trabalhar com a gente, né? A gente fez uma entrevista, saber se eles tinham vontade de estar nesse lugar, e eles participaram. E eles acharam, tipo, legal, porque a gente não conhecia, eles também aprenderam, né? Que eles entraram, claro que sabendo um pouco mais, assim, zero, do que é o setor de impacto, que é um ESG,
mas eles falam para mim que eles aprenderam muito. Então é isso, é um esforço que você faz, talvez eu gaste bem mais tempo treinando essas pessoas, com certeza eu gasto mais tempo treinando, gasto pagando para treiná-los, mas eu vejo que dá resultado, vai ter um resultado lá no futuro, porque eu imagino assim, bom, se eles não ficarem trabalhando daqui no futuro, não vão trabalhar no terceiro setor, mas pelo menos eles já vão ser profissionais com uma outra mentalidade, que eu acho que é a mentalidade que a gente precisa para o mercado que está vindo aí, né? A gente precisa de pessoas que pensem no impacto social, no impacto ambiental, né? A gente precisa desse tipo de comportamento, eu acho. Sem dúvida. E para quem está ouvindo, recomendo depois, escuta o episódio 121 com o John Lennon do Pará. Ele falou exatamente disso, com outras palavras, então é legal ver que repercute essa ideia. Eu ouvi o episódio dele, eu gostei muito do episódio dele. Eu tava ouvindo aqui em casa, eu tava, meu Deus, é isso, é isso. E eu achei engraçado que ele falou da cidade de Bragança, né? E aí eu achei assim, nossa, porque Bragança é muito próximo do litoral maranhense aqui, né? E a minha família é de um interior do Maranhão e quase todo mundo que quer ir, às vezes, para alguma cidade estudar, o pessoal, às vezes, vai para Bragança, porque minha família é do interior de Turiaçu e é um pouco próximo, que já é a região ali do Pará. Então, eu me senti muito, muito próxima aos desafios dele. Que legal, que legal. Monique, bom, você falou ao longo da tua fala, você foi trazendo a sua conexão com a agenda de negócio de impacto. E a gente tem visto que essa agenda tem crescido pelo Brasil. Tem mais ecossistemas aí de negócio de impacto sendo fortalecidos pelo Brasil. A minha pergunta é, como é que está o ecossistema de negócio de impacto no Maranhão? Então, essa é uma agenda que a gente poderia dizer que ela está um embrião ainda, Fábio. Assim, porque a gente teve poucas iniciativas no sentido de criar negócios de impacto, de apoiar, no caso. Porque, por exemplo, a gente tem alguns projetos de inovação a nível governo que eles investem um pouco mais nas áreas de startups. A Sucalo já chegou a fazer uma parceria com a organização, com a Secretaria de Inovação, né, de a gente fazer um pequeno projeto de incubação de negócios de ideias, né, de negócios de impacto. Foram poucos dias, então era para pessoas que, na verdade, tinham ideias e queriam saber como escrever, como criar. Além dessa iniciativa que a gente já fez com eles, e aí falando de outras iniciativas que eu acho que tem no Estado, a gente percebe assim, as tentativas de alguns projetos de inovação com startups que foram a nível privado ou a nível governamental, de fazerem acelerações e, assim, vez ou outra sair alguma startup da área de ambiental, na área de saúde, na área de educação. A gente tem algumas, assim, mas são sempre negócios que começaram um pouco mais naquele núcleo ali da inovação, sabe? Do setor de startups. Aí depois começa a crescer e se reconhece ali como uma startup de impacto, por exemplo. Mas eu poderia dizer que a gente tem poucas iniciativas de vamos fazer um programa de aceleração. Esse ano de 2024, eu estava até numa reunião com o pessoal do Sebrae daqui, aí a gente estava falando, não, vamos fazer ano que vem um projeto de aceleração mesmo, voltado só para negócios de impacto. Vamos fazer, porque o próprio Sebrae Nacional instruiu, né, as suas unidades federais, né, a abraçar essa agenda. Então, eu acho que agora, talvez daqui para frente, é que a gente vai começar a ver os projetos bem mais alinhados com essa pauta. Aí vamos para o ponto de que, assim,
eu acho que uma questão maior desse setor é a gente encontrar apoio do próprio setor privado para comprar os serviços ou produtos desses negócios. Porque aí a gente tem que lembrar que um programa de aceleração ou de incubação, ele pode ser até muito bem estruturado, mas assim, ele não encontra resultados se a gente não tiver uma movimentação pós do mercado, que talvez seria ali das agências ou das organizações que estão gerenciando projetos como esse, de incubação, de aceleração, conseguirem fazer os matches. O match entre o negócio de impacto e o setor privado, por exemplo. Ou o governo. Eu não boto muito o governo aí, porque eu sei que uma compra pública demora, assim, bastante tempo. Mas esse é o cenário que eu vejo, assim. Mas é um cenário, cara, desafiador mesmo. Eu posso dizer que a gente está capinando este lugar já tem um tempo. Sim, e haja facão, né, para capinar ó, tanto mato alto. Meu Deus, sim. Tem épocas que eu fico cansada. Não, é porque é legal trazer essa perspectiva. Quem está no eixo, né, no centro do ecossistema, às vezes não tem ideia do que a gente está falando, né? Então acho que é legal. Eu acho engraçado, às vezes, quando eu olho umas coisas, às vezes eu estou pelo meu LinkedIn eu tenho muita gente que eu sigo, que é do setor de impacto, de negócio de impacto, etc. E aí é engraçado que eu vejo assim, sei lá, cada uma semana assim sai várias notícias, negócio tal, acessou fundo de não sei quantos milhões, bilhões, tal aceleradora vai lançar um novo programa de aceleração, sendo que às vezes ela já tem outros tantos projetos no portfólio de aceleração. E aí eu fico assim, meu Deus, pô, deve ser muito legal, muito legal. Queria ter este momento na minha vida de propor um projeto de negócio de impacto nesse eixo, onde parece que sobra recurso. Deve ser muito bacana, pô. Eu acho que eu ia me sentir assim, super tranquila. Você mencionou lá atrás as perspectivas para 2024. Então eu queria que você trouxesse o que você estava maquinando aí para 2024. Então, Fábio, 2024, o que acontece? Eu falei para ti que a gente se tornou uma consultoria, certo? E aí, esse ano, a gente foi testando produtos, conversando com algumas empresas e tal. E aí eu fiz uma mudança que talvez lembre um pouco o lugar de algumas organizações que são mais aceleradoras do que uma consultoria em si. Porque, assim, a gente tinha os nossos serviços no nosso portfólio, e então eu chegava para a empresa, abordava, dizia assim, olha, você quer fazer um projeto de impacto? Eu tenho aqui esse serviço. A gente constrói junto e vamos tocar. Para 2024, eu pensei assim, cara, eu não vou mais fazer nesse modelo. Eu vou criar projetos nossos, que sejam mantidos por nós para o ano que vem, e vou buscar empresas que possam investir nesses projetos. Porque, assim, eu acho que a gente consegue manter a nossa visão de mercado, a nossa visão de futuro, né? O que a gente acha que é importante realmente o investimento, não que a gente não ache outras coisas importantes, porque no caso a gente quer focar muito em projetos que envolvam desenvolvimento de emprego e renda, questões de gênero, raça e meio ambiente, e não que a gente ache que outras coisas não são importantes, mas a gente quer manter essa nossa visão, que ela já vem há algum tempo em algumas ações que a gente faz. E aí eu pensei assim, bom, vou criar 3 projetos nessas linhas que a gente quer fazer e vou buscar os parceiros. Um ponto é esse, para a gente manter a nossa visão. O outro ponto, eu acho que é uma forma estratégica melhor de a gente conseguir se manter como empresa, e aí eu estou falando muito na questão financeira,
Porque já que eu estou lidando com um mercado que eu não tenho grandes players que façam grandes investimentos, eu tenho que lidar com players em porte médio que fariam investimentos um pouco mais baixos do que a gente veria tradicionalmente em grandes polos de mercado aqui do Brasil. E aí eu consigo trazer médias empresas ou pequenas empresas para perto e posso dizer para elas, olha, vocês vão ajudar a tocar projeto assim, 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 os resultados são esses que a gente quer entregar, os indicadores são esses, e a gente vai estar gerando esse tipo de impacto para o Estado. E vocês vão ser atores que vão estar com a gente caminhando nisso. Então, a gente mudou um pouco a nossa visão por conta do local que a gente está. Será que vai dar certo? Também não sei. Não tenho certeza absoluta, mas estou confiante nessa estratégia. Aí, falando desses três projetos, a gente desenhou um projeto para acelerar microempreendedoras da periferia, né, mulheres, trabalhar com mulheres e microcrédito, porque a gente já teve um trabalho sobre empreendedorismo feminino ali atrás, 2018, e isso é uma pauta que me pega muito, assim, questão de gênero. O outro projeto é esse programa de aceleração que a gente quer fazer para 10 negócios aqui no Maranhão. E aí a gente já está numa conversa aí com o Sebrae do Maranhão vai ser nosso parceiro. E aí a gente quer movimentar a nível estadual mesmo. Então, ver empreendedores que não sejam só daqui da capital, mas que estejam ali na Baixada Maranhense ou no centro-sul do estado. E o outro projeto, ele tem a ver com fazer o apoio de gestão e técnico de acompanhamento de organizações de terceiro setor. Mas não são algumas, assim, a gente vai escolher algumas do portfólio que a gente já conhece, a gente já tem 2 que começou a acompanhar esse ano, e a ideia é acompanhá-las na questão estratégica mesmo, de gestão ali, de levantamento de indicadores, de como é que eles estão se comunicando com o mercado, e ajudá-las também a fazer matches com o setor privado, ou seja, ajudá-las a captar recurso. Então, essas são as 3 frentes que a gente quer tocar para 2024. E bastante trabalho pela frente, isso é bom, isso é muito bom. É bastante trabalho, sim, concordo. Não, mas é isso, acho que tem desafios e ao mesmo tempo você já tem um caminho, e é isso. Ao mesmo tempo que não tem certeza, ao longo da caminhada, né, sua profissional, você já vai identificando um pouco por onde que você deve guiar a sua atuação, tá certíssima, né? Correto. Certo. E Monique, para a gente fechar, agradecer demais pelo papo, muito legal. E para quem está ouvindo a gente, assim, como é que encontra você? Se quiser saber mais sobre o Maranhão, acho que é um momento de fazer um merchan final e divulgar o que você está fazendo. Tá, para encontrar a Sucausa, a rede que a gente mais atua e coloca os nossos projetos, vocês podem encontrar a gente lá no Instagram, @sucausamicausa. Aqui lá no LinkedIn, estou viciada em encontrar o podcast no LinkedIn, que eu estou falando aqui no LinkedIn. Lá no LinkedIn, a gente também tem página que dá para acompanhar. Também tem a minha, Monique Moraes, eu também eu falo muito ali no LinkedIn. E sobre o estado do Maranhão, eu aconselho vocês virem conhecer. Para quem quer um dia visitar os Lençóis, nunca visitou, eu dou logo a dica que maio, junho, julho e agosto são as melhores épocas, tá? E Santo Amaro é mais legal que Barreirinhas, tá? Santo Amaro é mais legal que Barreirinhas, tem as lagoas mais bonitas, a Lagoa das Américas é lindíssima. Aí você pode se perguntar, como vocês veem que as lagoas são mais bonitas, é tudo parecido? Gente, não é tudo parecido, acredita em mim. Tem umas bem bonitas. Mas a melhor época mesmo é vir na época do São João, porque o São João que vocês conhecem de outras regiões não tem nada parecido com o nosso, e o nosso é o melhor de todos. Desculpa aí o resto da galera do Nordeste.
Polêmica no ar, mas Polêmica, mas essa polêmica do nosso São João ser o melhor, eu não arredo. Não digo que não é o melhor, porque é sim. Eu não brigaria pelo carnaval, que eu já sei que é o da Bahia. Eu deixo para eles aí, quererem brigar, mas o melhor São João é o nosso. bom, vocês podem perceber para a gente fechar que ela de fato cumpriu aí o slogan dela, que é: eu sou uma maranhense da gema. Tá explicado por quê. Monique, obrigado, adorei o papo, valeu demais. Muito obrigada pela oportunidade, Fábio. Deixar um recado para o pessoal para acompanhar mesmo, eu acho que o que está acontecendo, acho que na região norte, nordeste, sobre negócio de impacto, sobre investimento de impacto. Quem está escutando a gente, que é investidor de fundação, etc., dá uma olhada para cá, para a gente descentralizar esses investimentos, né? Porque aqui tem muita gente boa, tem muito profissional bom, tem muita iniciativa, e às vezes só precisa realmente desse aporte financeiro, principalmente, para que decole mais, sabe? E é isso. Fábio, muito obrigada pelo espaço. Eu acho que o trabalho que está fazendo é incrível.